Gente, então vamos linkar esse assunto com o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Ele pode ficar travado por falta de mão de obra e de garantia para as empresas. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o governo vai depender da iniciativa privada, claro, óbvio, para fazer o programa dar certo, já que elas deverão estar preparadas para atender às demandas. Com relação à mão de obra, especialistas indicam que hoje faltam desde executivos para empresas de construção e mestres de obras até carpinteiros e trabalhadores mais técnicos para os projetos do governo. Elaine Keller, o governo não pode por si só, ainda que ele queira ser o governo provedor, fazer tudo. Ele tem que criar condições para que as empresas privadas, para que o capital estrangeiro, para que as privatizações gerem recursos. Agora, o que você atribui essa falta de perspectiva econômica das empresas, estão sem dinheiro, e também de formação de pessoas, de qualificação de mão de obra? O que está acontecendo? Não vai me culpar a Lava Jato, que quebrou as empresas, né? Não, me parece bastante estranho, Capês, uma vez que a gente tem um índice de desemprego muito grande no Brasil. Então, você cria programas para geração de renda e de emprego e não tem mão de obra, algo não está certo nisso. Quer dizer, eu não vi a pesquisa, confesso a você que eu não adentrei aí quais foram as fontes dessa matéria aí do Estadão, mas me parece um pouco estranho quando a gente fala de um país onde a gente tem desemprego, onde a gente tem pessoas precisando aí aumentar sua renda, principalmente dependendo da região. A gente sabe que está dentro do programa do PAC, retomar lá a obra da refinaria, lá no Recife. O Nordeste... Abreu Lima. Abreu Lima, exatamente. O Nordeste é uma região, tradicionalmente, onde a gente tem uma taxa de desemprego maior, né? Inclusive, há muita migração para aqui para o Sudeste. Então, como é que falta mão de obra? Tanto de executivo até ao carpinteiro, acho, sinceramente, me surpreendeu essa pesquisa, né, Ricardo? Mas sabe o que tem um ponto importante aí? Carol. Não é... Uma coisa vai levando a outra, Elaine. Eu converso com algumas pessoas que têm empresas que prestam serviços para o Estado e eu falo que eles são realmente muito corajosos. Porque falta mão de obra, mas falta também as empresas que querem topar a bronca que é prestar serviço para o Estado. Por quê? São obras de longuíssimo prazo, a gente sabe que cada governo enxerga aquela obra de uma forma, é curral eleitoral de um, não é o curral eleitoral de outro. Eles param a obra no meio do caminho, ou seja, quebram contratos. As empresas que estão lá não são empresas gigantes, tem empresas de tudo quanto é tamanho, e elas são obrigadas sempre a contratar um pessoal diferente, colocar maquinário diferente, aí entra outro governante e tira, eles têm que tirar, tudo é um custo imenso. Então também faltam empresas que topem fazer isso. Até eu falei para vocês da China, vai vir muito chinês fazer isso, porque são os únicos que dão conta, e eu acho que o Estado brasileiro não tem coragem de quebrar contrato com o governo chinês. Aí tudo bem, então daí faltariam empresas, mas não mão de obra. Mas eles estão vendo esse problema, junto, é um com o outro. Acho que nós temos problema de mão de obra também, mão de obra técnica, engenheiros, mestres de obras, carpinteiros e técnicos para tocar todas essas obras. A gente não tem um programa, o Brasil, em âmbito de educação, não é pulsante nessa linha. A gente tem muita deficiência na área de educação, na formação de mão de obra técnica, sim. E quem se ajustou vai para outro lugar. Quem é muito bom vai para outro país, inclusive. Aí você tocou num assunto importante. É capaz que a China venha abocanhar um pedaço disso aqui no Brasil, sim, por falta de um planejamento na área de educação que gere mão de obra técnica, somado ao que você falou da infraestrutura, de capacidade das empresas de aguentar uma obra de longo prazo, muitas vezes sem receber por um período de tempo, que isso acontece muito no setor público. Inclusive, o Capês comentou aqui da estagnação da China. Pessoal, a estagnação da China é porque ela está acostumada a crescer muito, e agora é humilhante o chinês falar que está crescendo 4,5%, que para eles é pouco. A gente fica super feliz porque a gente está crescendo 3%, por isso que somos um país pobre, e eles estão com essa expectativa baixa, por isso que o mundo está desacelerando. Então o governo Lula tem que levar isso em consideração também. Bom, a verdade é a seguinte, se nós não temos mão de obra qualificada num número suficiente para dar início a um programa de crescimento, se não temos dinheiro público para fazer isso, então é melhor fazer parceria, chamar a China para cá, que ela está na Rota da Seda, ela está investindo, para você ter uma ideia, próximo às Ilhas Falkland, que ela está chamando já de Ilhas das Malvinas.
e apoiando o governo argentino na luta contra a Grã-Bretanha. A China está estendendo seus tentáculos naquilo que sempre foi chamado quintal dos Estados Unidos, que é a América do Sul. Então, nós precisamos também ter um pouco de pragmatismo nessa relação. Se não temos dinheiro, Bissoli, vamos chamar então a parceria. Você não acha? Exatamente, Capês. Não só chamar a parceria, como permitir que outras modalidades sejam utilizadas. A gente tem hoje um monte de situação que pode ser feita por meio de PPP, onde você tem muito mais dinheiro do público sendo investido para que você tenha uma entrega, um resultado rápido com a parceria do poder público, mas não com o investimento do dinheiro do poder público. Você tem o BTS, que é uma forma de construção que depois é alugado para o poder público a utilização daquilo por 1% do valor, ou seja, no valor de uma aplicação hoje. Então, existem várias modalidades de trazer parceiros internacionais, de fazer novas modalidades de entregas rápidas de serviços públicos. Inclusive, Capês, eu estava vendo um projeto muito interessante da semana passada de casas modulares. Você faz casas pré-fabricadas com placas de madeira reutilizada, sustentáveis, com uma eficiência de 90 dias. Veja, uma casa para uma família pequena, em 90 dias pré-moldada, ela consegue ser entregue a um custo que chega a metade do que gasta com uma casa popular hoje. Isso dá para ser adotado em todos os lugares? Talvez não. Aqueles que precisam de uma maior fundação, de alicerce, você não tem a sustentação. Mas existem um monte de terrenos que teriam total condição de receber esse tipo de residência hoje e não recebe. Por quê? A gente fica na velha política de fazer a casa padrão de sempre, com o tijolo, com o reboque, com a pintura, e não é assim que funciona. Então, ou o governo se atualiza e traz novas tecnologias, traz novos recursos, novos parceiros para realizar as coisas, ou se ficar a velha política de sempre, do velho PAC enlatado de sempre. É o Minha Casa Minha Vida de sempre, que não tem mudança. É o auxílio emergencial, que virou Bolsa Família de novo e não tem a mudança. E agora é o PAC, que não tem novidade nenhuma. São só projetos enlatados, sendo esquentados no micro-ondas e tentados sendo servir para a população, num país em que você deveria estar utilizando as melhores e mais baratas tecnologias do mundo. Ô Bissoli, isso me cheira muito a lógica de trazer, de repaginar, de requentar projetos do Lula 1, do Lula 2, do Dilma 1, 20 anos depois, onde a tecnologia mudou, a infraestrutura mudou. Você falou dessa questão de casa, até a Tesla, do Elon Musk, está investindo nessa lógica de casas pré-moldadas. Então, a gente tem que modernizar o governo e todos os empresários brasileiros. Muito bem. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Carol Curimbaba, você se define como? Vamos lá. Vamos fazer a bússola política. Tem extrema esquerda. Definitivamente. Esquerda. Centro-esquerda. Centro. Não tocar nada. Centro-direita. Tá esquentando. Direita ou extrema-direita? Você está onde aqui, nessa bússola? Cada dia você se autodefine ou você se define como uma incógnita? Eu sou uma incógnita. Mas eu fico mais para direita. Então vamos botar você na centro-direita. Vamos botar você centro-direita. Fica ao gosto do cliente. Você é centro-direita. Porque você tem preocupações sociais também. Muito. Mas apoia a economia de mercado, né? A livre iniciativa, propriedade privada, privatizações, Estado mínimo. Mas você é equilibrado. Então você é centro-direita. Muito bem, gostei. Ricardo Rous, você parece que é um pouco mais contundente. Ou você é, como dizia Raul Seixas, uma metamorfose ambulante? Não, eu sou de centro-direita. Centro-direita também. Alexandre Bissoli, centro-esquerda, centro-direita. Capês, aí eu vou ter que colocar uma variável a mais nesse aspecto, porque eu não gosto dessa linha apenas horizontal. Hoje, qualquer nova classificação que eu trabalho, estudo e gosto de dizer, ela tem uma linha vertical e uma horizontal. E aí a gente vai achar esse espectro alguma coisa... Não precisa falar mais nada, é um grande advogado. Alguma coisa que fica num outro quadrado. Esse é um grande advogado. Muito bem. É assim a linha. Olha, pessoal, ele falou com uma coisa... É uma das grandes lições do direito. Ele não falou nada com nada. Ele não falou nada com nada. É o centrão.